Hoje o nosso papo é sobre rádio. Inglaterra, década de 1960. As rádios offshore, também chamadas ou conhecidas como as rádios pirata. Você conhece essa história? Então fica comigo que você vai entender de onde veio o termo rádio pirata. Eu sou Rogério Cavalcante, você está no canal 70 Exploitation e a gente hoje vai contar a história das rádios piratas na Inglaterra, década de 1960. Fica comigo até o final. Businessmen in ranch house cages, they're mindless prisoners of routine. Rotting out the Londres, década de 1960. A BBC tem praticamente o monopólio da rádio, definindo que tipo de música o público inglês ouvia. Muito pouco de rock e pouco de pop tocava na programação, apenas 1 hora por dia, em horário definido. Esse inconformismo e insatisfação do público jovem começou a causar uma pressão no mercado e alguns DJs e empresários descobriram umas plataformas da Segunda Guerra Mundial, chamadas Mansell Forte, que estavam em águas internacionais. E aí tiveram a ideia de montar estúdios de rádio nessas instalações, que tinham sido abandonadas após a Segunda Guerra Mundial. As fortalezas eram denominadas Mansell Fortes, foram concebidas pelo engenheiro Guy Mansell na Segunda Guerra Mundial, em 1943, para conter a ofensiva nazista. E elas estavam situadas em águas internacionais, nos estuários do rio Tâmisa e Mersey. Elas eram de dois tipos: as Army Fortes, fortes do exército, que eram torres interligadas por plataformas, e as Navy Fortes, torres da marinha, que eram torres isoladas. Elas foram abandonadas como instalações militares na década de 50 e estavam enferrujando no mar. E, durante a década de 60, alguns DJs e empresários descobriram que essas plataformas estavam em águas internacionais e montaram estúdios de rádio nessas plataformas e também em navios, né? E começaram a transmitir programação direcionada ao público jovem, contendo rock e pop basicamente direto e com um esquema de locução totalmente diferente do que tinha anteriormente. E aí a gente tinha as rádios principais dessa época, que foram, como a gente acabou de ouvir, uma locução original da época, as principais rádios: Radio Caroline, Radio Sands, Radio City, Radio London, Radio 360, Radio Such, que foi concebida por Screaming Lord Such, foi a primeira em 1964, e também surgiram DJs famosos nessa época, como Johnny Walker, nada a ver com o whisky, da Swinging Radio England, Mike Haven, da Rádio 360, Tony Blackburn, da Rádio Caroline. E a Rádio Caroline, então, se tornou a principal e mais famosa da época, transmitindo 24 horas de programação direcionada ao público jovem e ajudando a difundir bandas de rock famosas como The Who, The Kinks e outros. Essas rádios eram realmente dedicadas ao público jovem. E em sua programação constava o creme de la creme da música inglesa da época. The Beatles, Rolling Stones, The Who, The Kinks, Yardbirds, Small Faces, Donovan, Cream, Manfred Mann, The Animals, The Hollies, Procol Harum, e bandas americanas também tocavam na programação, como The Beach Boys, Aretha Franklin, Otis Redding, Bob Dylan, Jimi Hendrix, entre outros. Mas em 1967, através do Marine Broadcast Offences Act, o Reino Unido aprova a lei de ofensas e radiodifusão marítima, onde impede a continuidade da operação das rádios piratas, porque a lei torna ilegal
operar ou apoiar as rádios piratas fora das águas territoriais britânicas, proibindo também fornecedores e cidadãos britânicos de colaborar com essas emissoras não licenciadas. Mas quem nadou não morreu na praia. A BBC, diante da pressão popular, cria uma rádio para o público jovem, a BBC Radio 1. A BBC, então, cria a Radio 1 BBC, que é uma rádio dedicada ao público jovem, com programação baseada no rock e no pop, e no mesmo formato das rádios inglesas, piratas, inclusive contratando diversos DJs que trabalharam nas rádios piratas. E com isso, ela formata um novo tipo de rádio na Europa, nos Estados Unidos, e eu também diria no Brasil, através do famoso DJ Big Boy, que era o locutor da Rádio Mundial AM, e cria o Eldopop, que é a famosa rádio que atingiu o público na década de 70, voltada para o rock, que não tinha locução, formatada nos mesmos moldes das rádios inglesas. E temos um vídeo no canal também falando sobre Big Boy e Eldopop. Essa história está bem abordada e bem contada no filme Piratas do Rock. Esse filme faz uma abordagem muito legal sobre a criação e o surgimento das rádios piratas na década de 60 no Reino Unido. Além disso, o filme retrata bastante a atmosfera jovem da época, as músicas e as bandas principais que embalaram essa juventude, e dramatiza também a importância do cenário musical e da juventude no contexto da sociedade inglesa da década de 1960 para 70. Apesar do fenômeno das rádios piratas ter durado cerca de 3 anos, teve uma importância brutal no desenvolvimento das rádios na Inglaterra e em toda a Europa posteriormente, nos Estados Unidos e até em países, como eu já falei, da América Latina, como o Brasil. O fenômeno consolidou bandas que já tinham destaque e outras que surgiram, e tornou possível o surgimento de N outras bandas famosas na cultura pop, rock, profissionalizou a profissão de DJ e mudou o formato da rádio e do mercado fonográfico na época e posteriormente durante toda a década de 70. Em 3 anos, o Reino Unido, que não tinha uma rádio dedicada ao público jovem, fez história e mudou toda a história do rádio graças às rádios piratas. E é isso, galera. Se você chegou até aqui, dá um like no vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.